Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, meus amigos, meus irmãos da União Espírita Cristã, da nossa querida UEC. É um prazer muito grande nós estarmos aqui reunidos para esse momento de estudo, esse momento de reflexões, e para que a gente possa começar a criar uma harmonia, uma ambientação melhor, a gente vai fazer uma leitura preparatória, vamos ler um pouquinho do Evangelho, e aí nós vamos conversar um pouco. A lição que nós escolhemos hoje do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, nós escolhemos hoje a lição número 47, intitulada Estejamos em Paz. E no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, nós encontramos então a fala de Jesus: Paz seja convosco. E em cima dessa fala, interpreta então Emmanuel nos trazendo uma reflexão. Rujam tempestades em torno do teu caminho. Tranquiliza o coração e segue na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever, retamente cumprido, e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto da determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, então, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor dos céus, expressaram votos de paz à terra e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: A paz seja convosco. E vamos assim então, nesse momento, elevar o pensamento a Jesus e vamos conversar um pouquinho com Ele. Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, amigo, irmão incondicional de todas as horas. Agradecidos estamos imensamente pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos neste momento de estudo, de reflexões. E agradecidos, Mestre Jesus, por essa casa, a UEC, que nos oferece a oportunidade do trabalho, do aprendizado, das reflexões, nós lhe pedimos para que possamos sentir a tua presença nesse momento, para que nesse momento o nosso anjo da guarda
possa se fazer mais presente, que nós possamos senti-lo em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossas mentes. Que nós possamos assim, Mestre Jesus, mais harmonizados e mais equilibrados durante esses minutos de estudo. Que nós possamos ter a lembrança daqueles momentos que precisamos, termos a intuição, a inspiração para as soluções dos problemas que nós temos e que nós possamos ter em nossa residência, em nosso local de trabalho, em todo o ambiente em que estivermos, mais luz, mais harmonia e mais equilíbrio. Fica assim, Mestre Jesus, conosco, nos amparando, nos guiando e, em especial neste momento, nos proporcionando uma grande oportunidade de aprendizado e de reflexão do Teu Evangelho. Obrigado, Jesus. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Agradecidos à União Espírita Cristã, à UEC, pela oportunidade que nos dá de podermos ter esse momento de conversa. A gente hoje escolheu como tema, e nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito de uma passagem do Evangelho de Jesus, e aí trazendo para uma visão também espírita, dentro daquilo que nós estudamos no Espiritismo, dentro dessa visão filosófica, científica, cristã, que o Espiritismo nos traz do Evangelho, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma passagem que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 43. E aí nós vamos analisando e começamos a conversar, e essa parábola vai falar exatamente de uma coisa muito importante. Estamos nessa fase inicial desse ano de 2021, após um ano difícil de 2020. E nessa passagem, Jesus vai estar num diálogo com Marta, e nós vamos ver uma preocupação de Jesus, levando a Marta à reflexão sobre como nós aproveitamos os nossos momentos. Como é que nós aproveitamos a nossa vida? E aí, para que a gente possa, então, começar esse estudo, vamos ler essa passagem evangélica, para que a gente possa ter mais segurança e não fique somente na interpretação minha, na interpretação do Ceruti. Logo após a passagem na parábola do bom samaritano, que o evangelista Lucas nos apresenta, é narrado da seguinte forma, do versículo, então, 38 até o 43. Ao prosseguirem a jornada, entrou Jesus em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muitos serviços. Colocando-se perto, disse então ao Senhor: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize a Maria, pois que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, Marta, é necessário somente uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada jamais. Nessa passagem, então, a gente vai ver que, apesar de ter sido escrita há 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, o evangelista Lucas nos narra uma passagem de Jesus em que mostra, na figura de Marta, a humanidade. Cada um de nós, eu que estou fazendo esse estudo, e cada um de vocês que estão assistindo o estudo, qual de nós não está ansioso e perturbado? Qual de nós não está sabendo escolher a boa parte, aproveitar os bons momentos? E aí, então, fica essa passagem, essa afirmativa de Jesus para Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Quantas coisas nós tentamos fazer no mesmo dia? Quantas coisas nós tentamos fazer na mesma hora? E aí nós vamos parar
e trazer esse ensinamento de Jesus para a nossa vida, para o conhecimento espírita. Porque naquele momento, imaginemos, eu estou recebendo na minha residência a figura de Jesus. Jesus vem naquele momento na minha casa e só estamos eu, ele e uma irmã. E aí, ao invés de eu sentar ao seu lado e ficar conversando, imagina você conversando, ouvindo as coisas de Jesus, Jesus falando sobre a vida eterna, Jesus falando sobre o verdadeiro reino. E aí, então, Maria senta-se aos seus pés e fica ouvindo, fica saboreando aqueles momentos. E, ao mesmo tempo, Marta, desesperada, andando pela casa, fazendo seus afazeres domésticos. Como será que eu estou aproveitando o momento? E quando nós imaginamos isto, nós pensamos nas grandes coisas. Mas não, porque são as pequenas coisas do dia a dia que vão interferir e vão definir a minha felicidade, a minha alegria, a minha tristeza, a minha depressão. Sentamos numa mesa para tomar café da manhã com a nossa família. Como eu aproveito esse momento? Sento com o meu companheiro, a minha companheira de jornada terrena, familiar. Sentamos num sofá, num banco, na areia da praia e vamos conversar. E o que nós aproveitamos daquele momento? Estamos evidentemente vivenciando aquilo? Ou estamos simplesmente ali por estar ali, mas preocupados com as coisas da vida? Apenas uma é necessária. Estamos sentados no chão com o nosso filho que quer brincar conosco e estamos brincando com ele ou estamos fazendo os nossos afazeres, preocupados com o dia de amanhã? Sentamos com os nossos netos, com os nossos amigos e com o que nós estamos preocupados? Com o que nós estamos focados? Aonde nós estamos focados? E aí nós vamos ver que boa parte dos problemas, dos momentos difíceis que nós temos na nossa vida, são causados exatamente pelas nossas escolhas. Eu gosto de falar, e falo, quem me ouve falar, vai ver várias afirmativas minhas, que eu coloco como espírita tendo uma vantagem, um álibi diferente das outras religiões. Enquanto as religiões tradicionais cristãs, que não são reencarnacionistas, vão colocar a responsabilidade dos nossos problemas, muitas vezes, em Deus, são dificuldades que nós temos que passar, o espírita tem um álibi diferente. O espírita, por ser reencarnacionista, por termos certeza do processo reencarnatório em que nós vivenciamos para o nosso crescimento espiritual, a gente costuma, então, jogar a causa, a responsabilidade dos nossos problemas no eu que fui ontem, não no eu que sou hoje. A gente transfere a responsabilidade para o passado. Quantas vezes nós falamos, eu devo ter jogado pedra na cruz. Na última encarnação eu devo ter sido isso, eu devo ter sido aquilo. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer, é isso que o Espiritismo nos ensina? Que todos os nossos problemas são causados por erros do passado? Ou são escolhas do nosso dia a dia, escolhas que eu faço agora, que vão mudar a nossa vida? Enquanto nós estamos fazendo esse estudo, quantas coisas estão vindo na minha cabeça? Apesar de eu estar aqui falando, mas vem coisas, vem lembranças, vem coisas que eu preciso repensar na minha vida. Você que está assistindo, o seu anjo da guarda, os seus amigos espirituais vão trazendo lembranças, vão trazendo reflexões para que você possa fazê-las. Mas será que nesse momento nós estamos aproveitando para isso? Ou nós estamos fazendo N coisas e assistindo uma palestra, mas sem prestar a devida atenção, sem fazer as reflexões necessárias? Por isso é que é o importante. E aí nós vamos encontrar dentro do Espiritismo, na questão 259, se nós pegarmos lá o Livro dos Espíritos,
eu até sugiro a você depois que pegue, questão 259. Nós vamos encontrar um questionamento de Allan Kardec aos benfeitores espirituais, que ele questiona se quando, antes de nós nascermos, antes de nós reencarnarmos, tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida já está previsto? E a resposta dos benfeitores espirituais é muito clara a respeito disso e se insere exatamente nesse estudo que nós estamos fazendo. Observe, na questão então 259, parte da resposta, os benfeitores falam: escolhestes, no momento da reencarnação, apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes, então, consequências de vossas próprias ações. Os benfeitores vão retirar de nós o álibi que nós colocamos para nós, que são culpas de nossos erros do passado. A resposta é muito clara. Nós escolhemos, no momento da reencarnação, apenas o gênero das provações. O tipo de provação, qual família, qual característica que eu vou ter, como é que vai ser o meu sistema nervoso, aquelas características básicas que nós vamos trazer, talvez até de forma genética, mas apenas o gênero das provações, mas são bem claros, as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. São então, a nossa vida é feita de acordo com as nossas escolhas. Escolhas que começaram no momento, por exemplo, na nossa infância. Se eu era um bom aluno ou não, se eu obedecia ou não meus pais. Escolhas na minha adolescência, escolhas na minha maturidade. Escolhas que eu faço durante toda a minha vida. Eu tenho que colocar em mim, efetivamente, a responsabilidade. Porque essa fala de Jesus para Marta é exatamente isso. Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, mas a cada momento nós temos a preocupação para aquele momento. Vivenciar, aproveitar o momento em que nós estamos. Porque, ainda no livro dos Espíritos, na questão 132, Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Eu preciso ser um espírito perfeito. Eu vou ser um espírito perfeito e a minha felicidade é proporcional ao meu grau de perfeição. A infelicidade, dizem os espíritos, é proporcional ao grau de imperfeição do espírito. Então, quanto mais eu conseguir conhecer, quanto mais eu conseguir trazer para dentro de mim o conhecimento, não é conhecer de forma externa, é conhecer e vivenciar esse ensinamento cristão, mais eu chego rápido à perfeição, menos eu tenho sofrimento. Então, nós precisamos trazer para nós a responsabilidade de nós fazermos as escolhas corretas, aprendermos para que nós possamos chegar mais rápido à nossa perfeição. E o interessante é que quando a gente analisa isso, a gente vai ver nas bem-aventuranças de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados aflitos. E aí a gente vai ver e sempre fica imaginando que depois que nós partirmos para o mundo espiritual, nós estaremos então consolados, estaremos felizes. Não é essa a promessa de Jesus. A promessa de Jesus é para vivenciarmos a felicidade, para sermos consolados, ainda nessa atual existência. Porque o Espiritismo vem nos mostrar, e aí é uma má notícia, de certa forma, e uma excelente notícia, de que nós seremos, após a morte do corpo físico, nós continuaremos sendo quem nós somos. Olha que presente divino! Nós seremos, ao desencarnar, a mesma pessoa que nós somos encarnados. Então, se eu sou uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa de olho gordo, aquela pessoa ainda que não conseguiu trazer para dentro de si o cristianismo, os ensinamentos do Cristo, a preocupação com o próximo, nós continuaremos sendo assim no mundo espiritual e estaremos ligados a pessoas, a espíritos que são como nós.
Então imagina, nós vamos vivenciar um ambiente de pessoas assim. Da mesma forma, se eu sou uma pessoa que procuro ver as coisas positivas, que procuro olhar as coisas com os olhos bons, se eu procuro sentir as coisas com bons sentimentos, se eu procuro auxiliar o irmão que está necessitado, se eu procuro compreender a dor do outro, a dificuldade do outro, aquele que tem dificuldades, que não consegue, e que a gente olharia e falar, bom, fulano está perdido. Não, ele não está perdido, nenhum está perdido. Então, se eu consigo olhar com esses olhos de ver, como diz Jesus, e ouvidos de ouvir, ao desencarnar, eu estarei ali reunido com espíritos que pensam, que sentem e que vivem como eu. Olha que presente. Então a felicidade, nós temos que lutar por ela agora. Eu não posso esperar desencarnar com essa visão de que ao morrer o corpo físico eu vou ser feliz. Não, eu vou ser feliz agora. Começar a olhar o mundo com outros olhos, aproveitar cada momento da nossa vida. Na fala de Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. E aí, para a gente refletir um pouquinho, eu sempre gosto de trazer sugestões de leitura, e uma das sugestões que a gente vai trazer hoje nós tivemos a felicidade na UECEL, felicidade num momento difícil. Logo quando começou, na primeira semana, quando suspendemos as atividades presenciais no ano de 2020, na casa que eu frequento, a União Espírita Caminho e Luz, aqui de Itapuã e Jaburuna, em Vila Velha, Espírito Santo, nós tivemos a oportunidade, a equipe da diretoria, numa reunião, alguém teve a inspiração de criar uma sala de leitura 2 vezes por dia, como estava todo mundo em confinamento, todo mundo preso dentro de casa, raramente alguém saía para fazer alguma coisa, foi logo no momento inicial mesmo da pandemia aqui no Brasil, nós, em bate-papo virtual, nós definimos o seguinte, vamos criar uma sala de leitura e bate-papo. 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 17 horas, aqueles que quiserem entrar, a gente abriu via Skype, depois transferimos para o Zoom, que nós adquirimos o Zoom, nós vamos ler, escolher uma obra das obras da vida no mundo espiritual de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. E aí nós escolhemos os livros e fomos definindo e vamos ler um capítulo e conversar. Então, todo dia, 9 da manhã e às 5 da tarde, nós líamos um capítulo e abríamos para todo mundo conversar. Cerca de 15 pessoas, 15 residências entravam, alguns casais, e aí nós ficamos ali conversando, e isso foi dando força ao grupo para que naquele momento de isolamento social, não existisse o isolamento social, muito pelo contrário, nós conversávamos mais do que quando presencial, porque nós aproveitamos o momento, somente uma coisa é necessária. Naquele horário, o necessário era, vamos conversar, vamos ler o capítulo, e vamos conversar sobre ele, vamos ver o que estão se falando, o que está falando, o que André Luiz nos conta. E nós pegamos inicialmente das obras da vida no mundo espiritual, nós pegamos o livro E a Vida Continua, que é um belo romance. Depois fomos pegando vários e lemos toda a coleção, porque a tarefa continua na UECEL. Nós acabamos o ano 2020, lógico que tiramos o horário das 9 horas, mas deixamos das 17. E aí continuamos. Todo dia estamos reunidos, de segunda a sexta, no início diariamente, inclusive sábado e domingo, agora não, só de segunda a sexta. Mas então, estamos lendo livros, lemos toda a coleção de André Luiz, toda a coleção, estamos agora em livros de Divaldo Franco, na psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. Então, é aproveitar o momento, porque isso vai fazer diferença na nossa vida. Estamos ansiosos com tanta coisa. Sentamos numa mesa, eu vou voltar ao assunto do livro, da sugestão da leitura, mas quantas vezes nós sentamos numa mesa ou estamos ao lado daquela pessoa que nós tanto gostamos e aí começamos uma conversa, estamos ali conversando sobre alguma coisa
E aí um dos dois pega o celular e começa a olhar o celular. E a conversa continua. Mas agora não são os dois conversando, porque nós temos um terceiro, um quarto, um quinto, sexto que está ali no meu celular. E aí eu sempre gosto de falar e trago isso para mim nos momentos em que eu começo a fazer isto, porque eu também faço, é que se eu estiver conversando com alguém e entrar um terceiro e vier se meter no nosso assunto, entrar e atrapalhar o assunto, a gente não fica bravo? E o celular? O que que faz aquilo ali, aquela telinha? Aí nós começamos a olhar Facebook, vamos lá no Instagram, vamos no em todos os programas que nós temos de opções e começamos. Então, eu estou conversando com a minha esposa ao meu lado e estou aqui mexendo no celular. Será que eu estou efetivamente me concentrando? Ou estou preocupado com tantas coisas? Ou estou sendo a Maria sentado ao lado de Jesus, ouvindo o que ele está falando? Então, são esses pequenos detalhes que lá na questão 259 do Livro dos Espíritos, eles colocam para a gente que as particularidades da nossa vida correm por conta da posição em que nos achamos e são muitas vezes consequência das nossas decisões do momento. Porque num momento desse eu crio um atrito, eu perco alguma palavra que me foi dita pela minha, usando esse exemplo do celular, pela minha esposa, ela pode ter falado uma palavra de carinho, mas eu estou concentrado no meu celular e não percebo. Ela pode ter me falado uma palavra de advertência e eu não prestei atenção. Com meu filho, eu faço a mesma coisa, com meus filhos. Então, é essa preocupação que nós temos que ter. E aí, então, voltando à nossa questão da leitura, uma sugestão de leitura. Das obras da vida no mundo espiritual, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, num dos livros que nós tivemos a oportunidade de minha parte, reler, num grupo, a maioria lendo, no livro Libertação, que é um livro que vai tratar da vida no mundo espiritual, numa colônia extremamente perversa, vai tratar de um processo obsessivo muito grande. E aí, então, existe um obsessor, uma pessoa que está fazendo mal a uma determinada encarnada, um espírito fazendo mal a uma pessoa encarnada, uma hipnose, tentando levar esse encarnado, essa encarnada, para um hospício e que lá, então, ela venha a desencarnar e partir para o mundo espiritual, que era o desejo desse espírito. E o nome dele é Saldanha. E aí, André Luiz, num determinado momento, conversando com esse espírito Saldanha, quando ele já está numa fase diferente, ele vai mostrar para o Saldanha que não conseguia ver nele aquela pessoa má, aquela pessoa perversa que parecia ser nos momentos que eles se conheceram. E André Luiz fala da seguinte forma para o Saldanha: teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal dos teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um espírito ignorante. André Luiz mostra a admiração que tem pelo conhecimento, pelo grande conhecimento espiritual do Saldanha, e mesmo assim ele fazendo o que ele estava fazendo. E a resposta do Saldanha para ele vai mostrar exatamente essa questão das preocupações, da questão do foco que nós temos na nossa vida. Responde então, e eu vou ler para que não fique a minha narrativa. Ah, sim, replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta. Leitura também não me falta. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que me conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem, no meio de tantos males. Imagina você um esfomeado ao ouvir discursos? Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isto foi precisamente o que me aconteceu. Preocupado com a esposa e com a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. Ou seja, diante de tanto sofrimento que ele tinha, diante de tanto sofrimento que nós estamos tendo nessa encarnação, nesse momento pandêmico em que vivenciamos, como se fosse somente esse o problema, porque é natural que tenhamos problemas, mas
Ele não conseguia, na visão dele, ver nada além das dores que ele sentia. No momento em que você está doente, e nós temos que pensar no conceito de doença, no momento em que você está doente, no momento em que você está desequilibrado, é necessário que eu tenha ajuda. Então, se ao meu lado tem alguém doente, se ao meu lado tem alguém desequilibrado, se ao meu lado tem alguém que precisa de uma mão, de um ombro amigo, eu devo ser, porque ele está perturbado. Ah, mas ele só pensa nisso, no caso do Saldanha, mas ele só pensa em vingança. Sim, ele precisa de ajuda. Ele precisa ser ajudado. E eu preciso, então, nesse momento, estender para ele a mão. Leiam, sugestão, leiam o livro Libertação, que vocês vão entender o que eu estou falando. Libertação, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Se você não consegue comprar um livro agora, não acha para comprar, faça o download. Se você entrar, por exemplo, no site da Casa Espírita em que eu frequento, União Espírita Caminho e Luz, o excel.org.br, vai ter lá um campo de downloads. Você vai fazer o download sem ser pirateado. Ou se você colocar lá no Google, download livro libertação.pdf, vai aparecer as opções para você. Leia o livro, entenda isso, porque nós temos que estar preocupado com algumas coisas. Jesus fala isso para Marta. Talvez somente uma naquele momento seja importante. Nós não podemos deixar a nossa vida passar preocupado com tantas coisas. Para cada momento há uma necessidade. Eu preciso ter essa certeza, porque é isso que os benfeitores espirituais nos ensinam. É isso que o Cristo nos ensina. Porque ele não nos ensinou, ele nos ensina. O Evangelho, ele está vivo. Jesus continua vivo, ele não voltará porque ele nunca partiu. Ele está entre nós a todo momento. Ele nos fala, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Ele está presente em nossas vidas a todo momento. Então nós temos que parar e analisar muito bem o que nós vamos estar fazendo. No livro, numa das obras básicas da doutrina espírita, o livro O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação kardeciana, nós vamos encontrar na primeira parte do livro, no capítulo 7, aquilo que Kardec deu o nome de Código Penal da Vida Futura. E ele vai fazer como se fosse um código penal mesmo, por exemplo, do nosso país. Só que é da vida eterna. O Código Penal da Vida Futura. E então, nesse capítulo 7, ele vai fazer o seguinte, logo no primeiro item: o seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. No item 3, não há uma única imperfeição da alma que não importe funesta e inevitáveis consequências, mas como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de uma felicidade. Olha, a beleza do mundo, a beleza do presente divino. Deus nos deu a vida para sermos felizes, para buscarmos a todo momento a nossa felicidade. Então, se eu tenho ao meu lado alguém que precisa de ajuda, eu vou ajudá-lo. Eu entendo que ele precisa de ajuda. Da mesma forma que se eu preciso de ajuda, se eu me sinto doente, se eu estou deprimido, se eu estou com uma série de problemas que eu não vejo solução, eu tenho que buscar a solução. E a espiritualidade, Deus, sempre vai colocar ao nosso lado pessoas para isso. Estamos falando hoje com a União Espírita Cristã. Aqui na UEC, com certeza, através do site, através dos amigos da UEC, você vai ter socorro espiritual. Você vai ter uma equipe que, mesmo de forma virtual, estará pronta a te ouvir, a te auxiliar. Sem dúvida nenhuma. A casa que eu frequento, a União Espírita Caminho e Luz, o Excel, manteve durante todo o período de pandemia e mantém
um atendimento fraterno, um telefone, aonde você vai ter atendimento fraterno a qualquer hora que você precisar. A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo tem um plantão no telefone único, que tem cerca de 50 trabalhadores se revezando em horários, prontos para fazer o atendimento, a conversar. Existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é uma atividade. Existem os profissionais, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, prontos para nos ajudar nas nossas deficiências neuronais, naqueles momentos em que distúrbios psíquicos chegam até nós. Então, nós temos uma série de auxílio. O que nós temos que parar e pensar e entender essa passagem de Jesus, de Marta e de Maria. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Marta escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Qual é a parte que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Estou sendo Marta ou estou sendo Maria? Não podemos abrir mão das dificuldades da nossa vida. Não é isso que nós falamos. Não podemos fugir dos nossos problemas. Não é isso que estamos falando. Jesus, em momento algum, fala para Marta, Marta, deixa a casa suja. Não, ele não fala. Marta, deixa a comida para depois. Não, ele não fala isso. Ele não fala isso. Ele fala que naquele momento alguma coisa é importante, uma única coisa só é importante. Naquele momento. Que a gente, então, possa imaginar, possa refletir sobre a nossa vida. Vamos fazer uma reflexão. Vamos parar, vamos analisar aquilo que estamos fazendo na nossa vida. O Espiritismo vem trazer para a gente de que um dos grandes motivos que nós temos essas nossas dificuldades são, na maioria das vezes, porque nós não temos fé. A falta da fé em Deus, ela muitas vezes é causadora dos nossos males. Porque se eu estou na frente de determinados problemas, não vejo solução para os meus problemas, eu me desespero. Mas eu me desespero porque eu esqueço, muitas vezes, do que eu falo na oração dominical, no Pai Nosso. Quando nós fazemos o Pai Nosso, nós começamos assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós fazemos um pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós pedimos a ele o pão nosso de cada dia. Nós não pedimos o pão da semana nos dai hoje. O pão do mês nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o pedido que eu faço a Deus. E essa preocupação com as muitas coisas é porque eu me preocupo demais com as coisas que vão acontecer. E eu esqueço que eu peço o pão nosso de cada dia. A cada dia nós recebemos aquilo que nós precisamos. O dia de amanhã pertence. Não vou ser um filho pródigo que vou gastar o meu tempo, gastar tudo que eu tenho de forma aleatória, desperdiçando. Não, eu preciso ter responsabilidade. Mas na frente dos problemas, eu tenho que saber buscar o auxílio para que eu possa receber. Bate e a porta se abre. Bate e a porta se abre. Pedi e obtereis. Fé, meus irmãos, fé. Precisamos ter fé. A fé, não como aquela fé que eu acho que vai acontecer, mas a fé no conceito de Emmanuel, que é certeza de que isto vai acontecer. Certeza de que eu vou receber o que eu preciso. Certeza de que, se eu faço a coisa que eu aprendi que deve ser feita, eu vou então receber aquilo que eu preciso receber. Então, meus irmãos, naquele momento, Maria estava sentada aos pés de Jesus, aproveitando aquele momento. Sente com seus filhos e aproveite aquele momento. Sente com o seu companheiro ou companheira de jornada e aproveite aquele momento. Sente com seus amigos e aproveite aquele momento. Ouça uma boa palestra e aproveite esse momento.
ouça uma boa música e aproveite esse momento. Vá trabalhar, vá para o seu emprego, se você tem um emprego, já é uma bênção. E aproveite aquele momento. Chegue na sua residência e aproveite aquele momento. Aproveite o momento em que você está vivenciando. Porque os nossos males, na maioria das vezes, são frutos das nossas ações nessa atual encarnação. Então, meus irmãos, o estudo que nós trouxemos para hoje, as reflexões são estas. Fica a sugestão da leitura do livro Libertação. Fica a sugestão de você pegar o livro Céu e Inferno, a quarta obra da codificação kardeciana, e busca lá, no capítulo 7 da primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. E dá uma lida. Talvez também pegar a segunda parte do livro Céu e Inferno, onde nós vamos ter narrativas de irmãos que partiram para o mundo espiritual e, através de reuniões mediúnicas, contam como é que é a sua vida no mundo espiritual. Um trabalho muito bem feito de Allan Kardec, porque são divididos por capítulos de espíritos em determinadas condições, como nós falamos no início do estudo, porque quando a gente desencarna, nós vamos para grupos que se assemelham, e nós não queremos ir para grupos que se assemelham, muitas vezes, com nós, mas é o que vai acontecer. Então, eu tenho que buscar melhorar o meu padrão de pensamento para que eu possa ir para um grupo de espíritos que tem um padrão melhor do que eu gostaria de estar presente. Então, que a gente aproveite esses momentos da nossa vida, cada momento, porque cada momento tem a sua particularidade. E assim, durante esse ano de 2021, que a gente possa aproveitá-los. E como Maria, saber aproveitar a boa parte, porque, afirma Jesus, isso não lhe será tirado. Olha a fala. Ela escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. E que nós possamos tirar de nós, diminuir em nós um pouco da Marta. Que possamos ser um pouco menos Marta, que está ansiosa, e se preocupa com tantas coisas, enquanto somente uma é necessária. Que assim, meus irmãos, possamos, nesse momento de estudo, refletir bastante. Que possamos aceitar as intuições, as inspirações que estão chegando até nós. E que possamos traçar metas para que nesse ano possamos ser pessoas melhores, espíritos mais felizes, ainda na atual encarnação. Agradecemos muito à União Espírita Cristã, ao UEC, à Rede TV, à Rede Espírita TV, pela oportunidade de podermos estar falando aqui hoje. E que nós possamos, de minha parte, ter mais forças para poder lutar contra as nossas más inclinações, contra as nossas depressões, contra as nossas deficiências, e que possamos saber valorizar em nós aquilo que já conquistamos de bom, porque todos nós conquistamos muitas coisas de bom. E que assim, então, nós possamos ter um ano de bastante harmonia, de bastante equilíbrio, de bastante trabalho e de vida em família, vida profissional e vida com os amigos. Que nós possamos assim, meus irmãos, aproveitar essa oportunidade. E agradecidos, nós vamos convidar a todos para fazermos uma prece de agradecimento, para encerrarmos esse momento de estudo, confiando de que, enquanto fazemos a prece, a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, vai nos estar trazendo tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso refazimento físico, nosso refazimento intelectual, emocional. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento pela grande oportunidade que estamos tendo. Mestre Jesus, irmão, amigo de todas as horas, Deus, Pai de infinito amor, como estamos agradecidos pela oportunidade do estudo que nos proporcionastes. Como estamos agradecidos pela assistência espiritual que recebemos durante esses momentos. E lhe pedimos, Mestre Jesus, na certeza de alcançarmos, que possamos ter um ano de muita paz, de muita harmonia, de muito equilíbrio acima de tudo. Que nós possamos, Mestre Jesus, sentir em todos os momentos difíceis
tua presença, a presença do nosso anjo da guarda, para que nós possamos conseguir ainda mais força para vencermos nossas dificuldades. Te agradecemos, Mestre Jesus, e lhe pedimos que possamos ter o auxílio para termos mais paciência, mais tolerância e auxiliar mais os irmãos que estão conosco no nosso caminhar, para que nós possamos fazer a nossa parte também na construção de um mundo melhor. Que possamos, Mestre Jesus, ser mais felizes e levar mais felicidade também aos nossos irmãos. Nos auxilia, Mestre Jesus, fazendo com que nós possamos sentir sempre a tua presença ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, foi muito bom estar com vocês, agradeço imensamente. Em breve, com certeza, presencialmente estaremos mais uma vez juntos e que o Mestre Jesus nos abençoe sempre nesse processo de caminhada e que possamos, a partir de agora, pensar nas nossas escolhas e escolhermos sempre a boa parte, porque jamais nos será tirada. Um grande abraço e até a próxima.